tivemos o jogo ontem, né? Isolado aí, Juventude 0-1 pro São Paulo. E mais uma vez, ô meu capitã, o Luciano resolvendo, né, cara? Para muitos torcedores do São Paulo, é um cara que não tem técnica, não tem a qualidade, é um absurdo ele vestir a 10 do São Paulo. Cara, os números, e agora com a chegada do Crespo, mostra que ele é hoje talvez o principal jogador desse São Paulo. Só em 3 rodadas já deu pra ver o quão ruim era o trabalho do Zubeldia. Pô, o Zubeldia não conseguia fazer o mínimo pro São Paulo ser organizado, mas tem muito desfalque. O Crespo continua com muito desfalque. O Oscar se machucou em 10 minutos contra o Corinthians, o Lucas segue fora e o Crespo muda o meio-campo. O Caleri não volta tão cedo. O Caleri não volta e o Crespo muda o meio-campo e consegue fazer o São Paulo jogar. Você consegue ver uma cara pro São Paulo, minimamente, com o Marcos Antônio e Bobadilha no meio, jogando muito bem, e o Luciano perto do gol. Pô, o Luciano não é meia, nunca foi meia na carreira. Perto do gol, ele consegue resolver muito bem posicionado e jogar lá é, pô, insuportável. Acho que nunca teve um jogo bom no Alfredo Jaconi. Na história? É, o campo pesado lá é difícil de jogar, né? E aí o São Paulo faz o gol no finzinho, 3 pontos. O Crespo faz 7 pontos em 3 jogos, né? 10, 7 em 9. 12. 7 em 12, né? 7 em 12. 7 Não. em 12. Não, Não, 7... Ah, é verdade. Não, mas já era o Crespo? Já era o primeiro dele. Mas essa aí tá na conta Sete em também, 12, né? é. Flamengo, empata isso, com o Red Bull, ganha do Corinthians e ganha esse. É isso. 7 em 12, 7 em 12. Bota na tela então, ô, produção, tem como colocar a arte aí do Crespo, já que o Caio puxou esse assunto aí? Tem um e até na ponto- comparação com o Zubeldia, diga lá, velho. Tem um ponto que o Luciano, quando começou com o Zubeldia, Ó, tá na tela. também começou muito bem, né? Você lembra? Ele começou a meter o gol. Quando o Zubeldia chegou, inclusive o Luciano teve matéria sobre isso, que era o jogador favorito do Zubeldia. O Zubeldia, então assim, também começou. E era evidente que, e aí a gente não pode criticar a diretoria isso, a diretoria do São Paulo tentou dar tempo pro Zubeldia. Não, isso ele teve Isso de não sobra. pode dizer. O Zubeldia, não sei se ele já falou desde que foi demitido ou não, mas ele não pode dizer que ele não teve oportunidade. Porque a direção, ela foi esticando, foi tentando e não teve resposta, cara. Não E teve. até tentar dar uma esticada agora também, né, na parada. O Zubeldia que pediu. Exatamente. Então, assim. Não, porque eles entendiam que de dia a dia era bom. Que, Isso. Mas na prática não estava funcionando. As coisas que ele tentava não funcionavam. Então, assim, a diretoria dessa vez. Você pode criticar, e tem gente criticando pelo contrário, né? Dizendo que a diretoria do São Paulo foi muito passiva, que não fez e tudo. Mas nesse ponto, e até o Zubeldia pedir para sair, a direção ter o famoso comum acordo e tudo. Então, mas a diretoria do São Paulo, nesse caso específico com o Zubeldia, ela tentou. É que teve um mas ponto é que o importante time também. não mostrava a reação. O time não reagia. Então, mas muito se apegou à Libertadores, O aos começo resultados, desse ano né? Na segurou o Libertadores. Zubeldia. Ele fez a segunda melhor campanha, né? Atrás querendo do ou Palmeiras. E aí os últimos 4 jogos aqui, só pra galera entender, os últimos 4 jogos aqui do Zubeldia, em comparação aos primeiros 4 jogos aí no comando do Crespo. Diga lá. Assim, olhando os 4 jogos, e eu vi os 4 jogos. Contra o Flamengo, estreia, beleza? Não viu Segurou a cor, até não onde viu a deu cor. ali. Contra o Red Bull, eu acho que a gente já conseguiu enxergar alguma questão de modelo ali. A questão dos 3 zagueiros, ele já vem batendo um pouco na tecla que vai usar. Eu acho que faz sentido pelos alas que ele tem e por não ter jogador de lado. E pela capacidade do Ferrarese de fazer essa Contra dupla o Corinthians, acho que foi função, bom. Ontem eu acho que foi um jogo... Não tem jogo, Pô, mas acho que mano. conseguiu controlar bem ontem. Não, sim. O Juventude não deu um chute, né? Não, no é que gol. o Juventude também... Não, é. O Então, São, assim, Paulo, eu o São acho- Paulo teve volume para ganhar o jogo Sim, no primeiro tempo. mas- Sim, o São Paulo No mereceu primeiro ganhar. tempo. O São Paulo poderia ter ido pro intervalo ganhando, porque produziu para isso, acabou não conseguindo Só fazer. prefiro esperar um pouquinho mais só. Só isso. Não, lógico que a gente tem que esperar mais, eu mas acho que não tem um- mas que isso daí, que foi o comentário que o Capita começou, foi o time não reagia com o Zubeldia e o time mostrou esse poder de melhorar. Se vai ser consistente, a gente tem que esperar para ver. Exato. Mas que o time mostrou uma capacidade que com o Zubeldia não conseguia, era sempre mais do mesmo, sempre mais do mesmo. É que o que me incomodava muito no time do Zubeldia, principalmente, era a saída de bola. A saída de bola do São Paulo era mais ou menos quebra no Caleri, segura e o time sai de trás. Quando o Caleri se machuca, ele sofre muito porque o André Silva não consegue segurar essa bola na frente. Ele sofre mais demais móvel, com bola né? no corpo e tal. E aí ele não conseguia trombar e ficar com bola. E o São Paulo não conseguia sair de trás. Quando o Crespo traz o Marcos Antônio e o Bobadilha para pertinho ali, para tentar fazer a saída, um jogo mais apoiado, aproximado, o gol do Luciano ontem, o Marcos Antônio vai 3 vezes no pé dos caras.
Primeiro no lateral, batido pelo Wendel, Ferreirinha ele para ali, tabela, depois ele acha que o Rodriguinho vai de novo no pé, e no fundo, quando o Ferreirinha dribla, ele vai de novo no pé. É ele pra que fazer ataca a jogada. área pra dar assistência, né? É ele que ataca uma a área. jogadaça. Que ele poderia ter testado no gol e Exato, viu o Luciano jogadaça. melhor colocado. Você não consegue ainda ver tipo, uma evolução muito clara? Não, a Porque você falou evolução assim, tem até tem que ter calma. animicamente a gente vê os jogadores tentando mais coisas. O próprio Bobadilha mesmo talvez Ele- seja o cara que o mais tenha principal, crescido, é verdade. desde que ele fez um baita no jogo contra o Corinthians. Ontem ele foi bem de novo. O Marcos Antônio é um jogador também que até então no São Paulo ainda não tinha visto nele, ele vem numa sequência boa também. Melhora tem, mas eu acho que, principalmente essa melhora anímica em troca, sempre tem. O próprio Acontece. Luciano, o Luciano é um jogador muito específico, cara, é muito específico, porque ele é um jogador, primeiro, específico para dentro de campo, porque ele já não, ele começou com beirada, ele não é mais beirada, ele não é 9 e ele também não é 10. Então, assim, o Crespo tira dele esse prime, porque pra mim coloca ele na melhor versão dele. O Luciano é um segundo atacante. É isso. É um jogador que, quando você tem 3 zagueiros e alas, aí você tem a facilidade de deixar ele... O Crespo usou até essa expressão que eu achei muito legal. Um jogador anárquico. Que ele precisa de espaço, ele tá sempre rodando. Ele tem... E eu acho que o que faz ele ter grandes extremos, assim, ou gostar muito, ou odiar... É essa questão meio indolente dele mesmo. Ele é um jogador meio com uma pecha um pouco de Mas por quê? peladeiro. Porque ele não tem a intensidade para ser ponta. Não Perfeito? tem. Não. E ele não tem a criatividade para ser meia. E nem posição pra ser 9. Então É ele isso. fica Ele é um cara nesse de papel chegada, de né? segundo Ele fica, atacante, ele o cara fica. que sai eventualmente isso. da ponta para fazer E assim, superioridade e ainda na bem que o área. futebol voltou um cara a que usar tem essa figura. um cara que tem Porque chegada não para tinha. meia-lua, para a região da meia-lua. Porque Ainda bem que o futebol voltou a E ele essa finaliza figura, bem, porque essa normalmente. a figura de 2 atacantes era algo muito presente nos anos 90, no começo dos anos 2000. Vem um 4-2-3-1, que é ou você é ponta, ou você é 9, ou você é meia. E agora a gente vê o Crespo usando um time que você tem essa capacidade. O Luciano é, pra mim, o que é o Hendrick, o que é o Depay, que também não é 9 e não é 10. Então tem esses jogadores estão... O Miller, por exemplo, que agora saiu do Bayern de Munique, também não é 9, não é 10, O que o não é Gabigol ponta. fez com o Pedro O que também. é O próprio Gabigol. 2022. É isso, o Gabigol E que também. hoje é o Bruno Henrique, que já não tem mais a velocidade para ser ponta, então ele às vezes Mas o trabalha... Bruno, eu acho que de 9 ele tem estatura, ele ainda Porque tem... ele sustenta mas um não é pouquinho ideal, mais. Ele sustenta Mas não é mais, ideal, ele é. sustenta Não é o mais. ideal, eu acho que não é ideal. Mas assim, em termos da importância do Luciano estar jogando bem agora, já que você não tem o Lucas e o Oscar, porque, cara, numa boa, eu acho muito importante dar uma resposta sem você contar com esses dois jogadores. Não é que, eu quero acabar com a carreira dos dois. Não é, mas são caras, pelo menos eu, Hoje não não dá pra confio. contar isso. Não confio com esses Não, caras. e eu cara. acho que assim, o elenco de São Paulo não é nenhuma maravilha. Os caras montaram um elenco pra ter o Lucas e o Oscar em brilhante. campo. A minha Brilhante. defesa em cima do Zubeldia em vários pontos era nesse, porque ele nunca tinha tudo. Ele Então. sempre desfalque, e nunca reclamando de não ter reforço, sempre ali fazendo o que dava. E a diretora de São Paulo abriu um pouco mão dos caras que eram operários da bola, entre aspas, mas uns caras que faziam um trabalho sujo, Nestor, Rato, mas que eram de composição de elenco, de certa forma importante pro São Paulo jogar, no começo desse ano, apostando numa qualidade técnica do Oscar e do Lucas, e os dois não conseguem jogar. compensar a folha, né? É, Não, e eles bem, Exato. se eles estivessem bem, ia ser Exatamente. exato. um nível assim, Ganho muito mais alto. técnico para fazer diferença. Mas assim, no Lucas nem tanto. Mas o Oscar a gente sempre falou aqui, que tecnicamente é um dos melhores jogadores da geração, que tinha a capacidade para ser melhor jogador do Brasil e tal, mas que a dúvida era física. O cara vinha de um mercado... Existiu o risco. Entendeu? E tá muito claro, cara, que mesmo quando ele tá em campo, ele não conseguiu ainda colocar o ritmo que ele precisava. E assim, o Luciano tem que ser realmente reverenciado, cara. Eu falei isso aqui num outro programa, que às vezes eu sinto que o torcedor do São Paulo, não vou dizer se é vergonha e tal, mas tem ainda uma versão a falar que o Luciano hoje ele é extremamente importante, talvez até o principal Não, eu jogador acho de que a São briga Paulo. é a questão Pela qualidade da que ele tem, assim. nomenclatura de ídolo. Falar que ele não é importante, eu acho que é loucura. Então, mas por exemplo, porque tem muito torcedor que pega e fala assim, cara, o Luciano ser um camisa 10 do São Paulo é uma loucura, tendo em vista que nós já tivemos fulano, já tivemos ciclano. A O torcedor se concepção apega a a isso. concepção é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também acho. E outra, é a realidade do clube também.
O Se você tá Oscar, num o momento Oscar é carente muito de mais ídolo. 10 É, que ele o podia Luciano. ser muito Sim. 10. É, tranquilamente. tipo, mano... Não, tudo bem, mas o torcedor acho que por vezes se apega nessa parada. Hoje, e a gente já fez até um O Palmeiras verdadeiro sofreu falso isso disso. com o Rony, né? Hã? Sim, exato. O Palmeiras, durante anos, sofreu isso com o Rony. Né? Sim. A pessoa fala, cara, como é que pode? O camisa 10 do Palmeiras é o Rony. Isso aí era... Eu acho uma Isso aí era loucura. na escolinha, quando eu era moleque. Então, o 10 mas, era o- mas existe... E que aí o 10 cara era não é filho do culpado treinador. também, né? O Então, cara mas não é aí- culpado. Alguém deu a camisa 10 pra ele, né? Ele poderia... Ele não botou Ele água deveria na fazer o quê? cabeça de Não, ninguém a 10 ali. eu não quero não, que vão me cornetar. Me Ô, dá mano, a 32. No Corinthians, o Depay é 10. Quem que é o 10 do Corinthians? É o Garro. É, mano. Que, aliás...